Na verdade, eu retornei à política depois de quase 4 anos em silêncio, né? Muito mais para defender o legado do que para postular uma candidatura. Tanto é que quando eu me filiei ao MDB e disseram que eu seria candidato ao Senado, eu respondi dizendo que não havia necessidade de impor uma candidatura, que eu me filiava ao partido sem essa exigência. Eu vinha para defender um legado que não é só meu, tem muita gente que participou desse legado. Eu poderia citar, por exemplo, o seu pai, né, André, que foi presidente do Banestado, que foi um grande parceiro na execução de um programa de governo no Paraná. O Banco do Estado foi fundamental. Então, eu estava vendo que esse legado começava a cair no esquecimento e que não estava havendo a necessária valorização desse legado. Eu quis ser o porta-voz da ressurreição desse legado. E por isso, nas entrevistas que eu tenho feito, eu digo, é muito mais importante falar o que se fez do que falar o que se pretende fazer. O que se fez é uma realidade. O que se pretende fazer é uma promessa, que pode se concretizar ou não. Por isso, eu não estou exigindo uma candidatura. Eu estou tentando contribuir para a efetivação de um projeto Paraná, que o Paraná seja colocado em primeiro lugar, que as nossas legítimas ambições pessoais fiquem no segundo plano. Por essa razão, estou defendendo a unidade dessa área central da política do Paraná, né, que é integrada pelo governador, o seu partido e os seus aliados, e o MDB, que participou do governo, com 2 secretarias e vários cargos. Eu não participei, eu estava fora. Mas quando retornei, fui informado que havia esse compromisso. E hoje há uma divisão que pode evitar a vitória, não é? Evitar a vitória. Então, a defesa da unidade dessa área central da política do Paraná tem por objetivo não se afastar da possibilidade de vitória, colocando em primeiro lugar o projeto Paraná. Olha, primeiro é preciso restabelecer a capacidade de legislar do Congresso Nacional, porque houve um desvio de finalidade. Uma invasão de competência, o Congresso invadindo competência do Executivo, sendo distribuidor de recursos, né, nas tais emendas parlamentares e principalmente o tal orçamento secreto. Quer dizer, isso é um descaminho, né? É um desvio de finalidade. Principalmente o Senado, que é a casa revisora. Se a lei é má, o Senado tem grande responsabilidade, porque cabe a ele a revisão. A Câmara também, porque apresenta projetos, aprova leis, mas o Senado é superior, é a casa da maturidade política, né? Se nós fôssemos definir o que é o Senado, né, a palavra vem do latim, senatus, que quer dizer conselho de sábios. Imagine o nosso Senado, conselho de sábios, né? Lá tem gente do TikTok, tem do Facebook, tem do Instagram, né? Mas não é um conselho de sábios. É evidente que isso tem um significado, a importância do Senado, a função do Senado. E, às vezes, os próprios candidatos demonstram não conhecer qual é o papel do Senado. E, obviamente, ao desconhecer o papel do Senado, acabam levando para o debate questões que não dizem respeito ao Senado. Na eleição passada mesmo, eu vi um candidato ao Senado dizendo que ia fazer uma lava-jato nacional e uma lava-jato estadual. Aí eu pensei, ué, para onde ele está indo? Para o Senado? Não é. Será que é para a Procuradoria da República ou para a Diretoria Geral da Polícia Federal? Não é no Senado que se faz isso, né? Portanto, é responsabilidade dos partidos políticos escolher bem os nomes que pretendem levar ao Senado, para que a população seja respeitada.
Eu convivi com dois senadores, o Flávio Arnes e o Oriovisto. E durante o período que eu estive lá, eles tiveram uma atuação de muito trabalho, muita dedicação e competência. São dois senadores competentes. Se não possuem visibilidade, não cabe a eles conquistar essa visibilidade, porque cabe à mídia valorizar ou não o trabalho produtivo que se faz, né? Muitas vezes o que se valoriza é o escândalo, não o trabalho produtivo, o resultado. Agora, realmente, um dos senadores, o terceiro, eu não sei o que ele fez. Eu sei que ele fez campanha, né? Campanha de governador, mas no Senado não há resultado. Pois é, eu fui o relator do último Plano Nacional de Educação, em 2014, que foi concluído agora, no ano passado. Ele vigorou até o ano passado. Chegou ao Senado o projeto com o fim das APAES, a pretexto da inclusão educacional. Era o que defendia o governo à época. O ministro era o Fernando Haddad, né? E ao chegar ao Senado, eu fui procurado pelas lideranças das APAES e acabei com essa história de inclusão educacional, preservando as APAES. Elas estariam liquidadas já em 2014. Portanto, foi fundamental a presença das lideranças das APAES lá em Brasília, me assessorando para a defesa dessa instituição que tem sido fundamental para milhares de pessoas no país. Eu apresentei 103 propostas melhorando o Plano Nacional de Educação. 53 foram aprovadas. Então, este é o papel de um senador. Não é carregar uma malinha 007 dizendo: estou levando dinheiro para Pato Branco, para dois vizinhos. Não, não é esse o papel. Isso pode ser um complemento. O papel essencial é do legislador. Esse é o papel. Plano Nacional de Educação, a Lei do Esporte. Eu constituí lá a CPI do futebol. Dessa CPI nasceu o Estatuto do Torcedor, que não existia, a Lei de Responsabilidade Social do Desporto, permitindo que o Ministério Público possa instaurar procedimentos diante de gestões temerárias, endividamento exorbitante. Tudo isso passou a ser possível depois do nosso trabalho na CPI do futebol, que, aliás, foi a nossa CPI que iniciou a derrubada da cúpula da FIFA. Aquele jornalista britânico, Andrew Jennings, que escreveu livros, ele fazia palestras na Europa, ele não se cansava de afirmar que do nosso trabalho na CPI do futebol no Brasil, iniciou-se a derrubada da cúpula da FIFA, porque, com base nas denúncias que fizemos, o Ministério Público da Suíça instaurou os procedimentos e acabou denunciando a cúpula da FIFA, derrubando-a. Foi um grande escândalo internacional. A mídia brasileira não dá destaque. É por isso que eu defendo os dois senadores do Paraná que me referi, porque eles trabalham e nem sempre são considerados, porque a mídia não tem interesse em divulgar os fatos positivos. É uma crítica que tem que se fazer também à mídia. Não há notícia nem no rodapé de um jornal quando você aprova um projeto importante para o país. Então, eu estava dizendo desse trabalho lá. A Lei Pelé, por exemplo, eu fui o relator final com as alterações à Lei Pelé. Pude alterar, melhorar, enfim. Só que hoje nós temos problemas, né, na gestão do futebol. A legislação melhorou, mas a gestão não. Em alguns casos, sim, em outros não. A CBF, por exemplo. Hoje nós estamos aí desolados com o papel que a seleção fez na Copa do Mundo. Estamos agora assistindo às finais, né? Não somos só espectadores. Criticamos os jogadores, criticamos o técnico, mas e a direção, os que comandam, né? O presidente da CBF recebe 385 mil mês de salário. É justo isso num país como o nosso? Além da mordomia, né? Viagens, aí, viagem da família, de irmãs, de mulheres,
enfim, como se denunciou. Os presidentes de federações, R$ 215 mil de salário, com 16 salários no ano, recebem o 16º salário. Então, isso tudo tem que ser visto. Agora, um baita de um avião, né, veio dos Estados Unidos, trazendo um único jogador, um avião fretado para trazer a delegação, um único jogador, o Danilo do Flamengo, e provavelmente alguns cartolas. Né? Então, esse tipo de despesa desnecessária. Isso é um assinte. Nós temos um povo pobre no país. A seleção é um patrimônio cultural do povo brasileiro. Eu deixei no Senado projetos que não foram aprovados. Considera a seleção nacional patrimônio cultural. E, com base nisso, a principal fonte de receita da CBF é a seleção. A CBF passaria a ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Ela passaria a ser uma espécie de paraestatal. É assim que nós consideramos. Porque quando eu pretendi instalar a CPI do futebol, foram ao Supremo para impedir, e nós defendemos exatamente com essa tese, que trabalha sim dinheiro público, a CBF, porque tem origem na seleção brasileira. E, obviamente, alguém dizia à época, tem tanta coisa no país, vai se preocupar com o futebol. Mas o futebol no mundo, naquela época, mobilizava 200 bilhões de dólares. Hoje, muito mais, não é? Então, como é que você não vai se preocupar? Geração de emprego, de renda, de receita pública, de desenvolvimento do país. Não é? Então, é claro que é importante se preocupar. É por isso que eu coloco essas questões. Lá tem projeto meu no Senado que obriga a CBF a publicar balanço, a auditoria anual, conta única e fiscalização do Tribunal de Contas da União, para acabar com essa bagunça que há, esse desperdício de dinheiro que há, e, obviamente, certamente nós teríamos um futebol melhor também no campo. A invasão de competência, sim, né, do Judiciário, especialmente Supremo, sobre o Congresso, mas por omissão do Congresso. Se o Congresso não legisla e o Supremo é convocado a interpretar a Constituição em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade, não havendo a legislação proposta pelo Congresso, acaba o Supremo gerando uma jurisprudência que se transforma em lei, passa a vigorar como lei. Então, é evidente que há grande responsabilidade do Congresso, Câmara e Senado. O que fazer em relação a isso? Vamos acabar com esse conluio que existe entre Supremo e Senado. Por quê? Só o Senado julga ministros do Supremo e só o Supremo julga autoridades, inclusive senadores. Então se estabelece um conluio. Por isso, lá no Supremo, existem 200 ações criminais nas gavetas, aguardando julgamento que não ocorre. Apenas 5% dos casos geraram condenação de 2002 até agora. 5% apenas. Eu disse, são 200 ações nas gavetas, esperando a prescrição, e com a prescrição a impunidade. O que se faz? Acabar com o foro privilegiado das autoridades. Projeto que eu aprovei no Senado está parado na Câmara. Há 8 anos parado na Câmara, não é? Então, é preciso tirar da gaveta, colocar em votação e ser promulgada a lei. Com isso, acaba o foro privilegiado, o Senado não dependerá do Supremo e, portanto, poderá, sim, julgar ministros com imparcialidade. Quem sabe até propondo o impeachment de um ou outro ministro do Supremo, por comportamento indevido. A outra questão é o modelo de escolha, né? Esse sistema de escolha dos ministros do Supremo. É preciso mudar do apadrinhamento político para a meritocracia. Aí como se faz? O Ministério Público indica um nome,
Judiciário outro, OAB outro. Lista tríplice vai ao presidente, ele escolhe um, remete ao Senado, que sabatina e aprova ou não. Mas chegando ao Supremo, o nomeado não vai dever nada a ninguém, a não ser a sua própria trajetória, o seu preparo, o seu talento. Não vai ter que retribuir o presente. E com isso, o Supremo readquire respeitabilidade. E é importante, porque o Supremo, nós podemos condenar ministros do Supremo, rejeitá-los, criticá-los, né? Mas eles são passageiros, são transitórios, são episódicos, circunstanciais, são substituíveis. O Supremo não, o Supremo é permanente, é definitivo, é insubstituível, porque é essencial ao Estado de Direito, à democracia. Então, o Supremo tem que ser preservado. Bem, eu condicionei a minha pré-candidatura ao entendimento político, né, de várias forças, porque tem que se colocar à frente da pretensão pessoal o Projeto Paraná. Eu posso ser senador se eu tiver condições de dar resposta às expectativas da população. Não basta ganhar a eleição. É preciso que o Paraná ganhe com a minha atuação depois. E por isso, o Projeto Paraná impõe que busquemos eleger um governador que tenha condições de estabelecer essa relação profícua com o Senado e até a presidência da República. É esta a demanda que eu estou apresentando ao MDB para que contribua e também ao governador, para que ocorra esse entendimento. Não é? O que eu tenho deixado patenteado para o MDB é que apenas o MDB é insuficiente para bancar candidaturas majoritárias. É preciso de aliança. Álvaro, obrigado. E Eu que agradeço. continuamos à disposição. Muito obrigado.